Imagina que você acaba de realizar um sonho da sua vida, que é fazer a sua primeira viagem internacional, e você chega no destino, que é Buenos Aires, tá lá no aeroporto, vai pegar um táxi, entra dentro desse táxi e o taxista te chama de caloteiro, te tranca dentro do táxi e sai pelas ruas de Buenos Aires fazendo zigue-zague com você dentro. Tá bom pra vocês? Pois é, então sejam muito bem-vindos a mais um Perrengues na Gringa, aquele quadro onde vocês me mandam as situações mais inusitadas, os relatos mais malucos que vocês já viveram o mundo afora, e eu sento aqui na minha cadeirinha, dou os meus pitacos, os meus comentários, junto com a galera, confundi, né? Dou os meus pitacos junto com a galera dos comentários. Então, se você tem um perrengue bom aí pra me contar das suas viagens, seja de intercâmbio, viagem com os amigos, perrengue dentro do voo, me manda aqui no meconteseuperrengue@gmail.com, que quem sabe a sua não é a próxima história que eu vou ler aqui. Nossa, hoje minha dicção tá podre, hein? Mas vamos lá. O perrengue de hoje, ele é do Felipe, né, que fez a sua primeira viagem para Buenos Aires, para fora do Brasil, e ele envolve táxi, e eu me identifiquei demais, gente. Eu li o perrengue inteiro, então não vai ter muitas surpresas aqui da minha parte para vocês, mas eu tenho uma história que eu já vivi, então fica até o final do vídeo para você escutar o meu perrengue, porque nesse time aqui contra taxistas, tô eu e o Felipe, tá bom? Então vamos pro relato dele. Oi Caroline, tudo bem? Primeiramente, sou muito seu fã, me chamo Felipe e a minha história começou com a tão famosa primeira viagem internacional. Sou extremamente apaixonado por viagens e em uma das minhas pesquisas em sites de agência de viagem, encontrei um pacote de viagem que cabia bastante no meu orçamento para Buenos Aires, na Argentina. Por ser a minha primeira viagem internacional sozinho, eu optei por escolher esse país por ser mais fácil a comunicação e até mesmo a moeda, que no ano que eu fui estava bem barata e nosso poder de compra estava bom. Pesquisei os locais que gostaria de conhecer, juntei uma grana e embarquei para o meu sonho de carimbar meu passaporte pela primeira vez. No aeroporto, no Brasil, troquei alguns pesos, que no caso, né, vamos contextualizar, não sei como tá hoje. A única coisa que eu sei é que o novo presidente da Argentina é muito louco, mas eu realmente não sei como que tá os pesos argentinos hoje pro real. Aliás, né, era bom a gente tá dando uma pesquisada aqui. Bom, R$1 é 245 pesos argentinos, tá? Só pra gente ter um contexto aí, porque ele vai falar valores, e são valores altos, vai dar uma confundida. Então, no aeroporto no Brasil, troquei alguns pesos, só pra não ficar sem dinheiro algum na minha chegada. Tinha eu 5 notas de 10 mil pesos, ou seja, 50 mil pesos. Meu Deus, 50 mil pesos dá 203 reais, 204 reais? Caracas, parece o dinheiro da Indonésia. Ao chegar em Buenos Aires, a internet do chip que eu havia contratado não estava funcionando. Então, conectei no Wi-Fi do aeroporto e tentei pegar um Uber. E mandei mensagens para minha família, relatando que havia chegado e estava tudo bem. Ocorre que, no aeroporto de Buenos Aires, nenhum Uber aceitava corrida para me levar no hotel. Então, fui até um ponto de táxi e com o endereço do meu hotel, perguntei ao taxista qual valor ele cobrava para me deixar até o hotel. Com o meu espanhol não tão bom, mas sendo bastante compreensível, o taxista me falou que cobrava 10 mil pesos até o meu hotel. Cara, esses valores bizarramente altos me confundem, mas 10 mil pesos? 40 reais. Ah, dependendo da distância, ok, já peguei táxi no Brasil que deu muito mais que isso e nem era tão longe. Até aí, ok, entrei no carro, o taxista no momento foi super gente boa comigo, pegou minha mala e foi colocando no porta-malas, mas lembrei que a minha câmera estava na mala. Então perguntei se havia algum problema em eu ir com a mala no carro, pois eu ia pegar um equipamento. No momento, ele começou a falar que as leis de trânsito na Argentina não permitiam objetos soltos no passageiro como a do Brasil. Daí eu fui abrir a mala e ele acabou deixando eu levar essa mala comigo no banco do passageiro, e ainda bem que foi comigo no passageiro. Enfim, chegamos na porta do meu hotel e ele me falou, como havíamos combinado, que tinha dado 10 mil pesos. Peguei a nota de 10 mil pesos, pois estava apenas com 5 daquela, e entreguei uma para ele. Ele vira e me fala que havia dado apenas 1.000 pesos e que faltavam 9 mil pesos. Falei, não, meu senhor, eu acabei de te entregar 10 mil pesos. E ele começou a se alterar comigo, falando que eu tinha que pagar os 9 mil pesos restantes. E gritava, brasileiro caloteiro. Foi me batendo um desespero e eu falei, meu senhor, eu te dei 10 mil pesos. Tanto é que eu tenho apenas essas notas
e mostrei uma foto que havia tirado por segurança e para mandar em um grupo de amigos e família para mostrar como era a moeda daquele país. O motorista travou as portas do carro e falou que eu apenas sairia dali quando eu pagasse tudo e começou a acelerar o carro e começou a andar em zigue-zague. E eu ia de um lado para o outro, tentava abrir a porta, mas a porta estava trancada. Foi desesperador. Que ódio. Já lembrei de outra história aqui que aconteceu comigo, mas não foi em Buenos Aires. Mas como eu sou um belo brasileiro, comecei a falar mais alto que ele e falei que ele estava me passando um golpe, que eu havia pagado ele e comecei a gritar desesperadamente no carro socorro para ver se alguém escutava e por minha sorte tinha um acidente na esquina da frente e tinha 2 viaturas da polícia. Foi onde o taxista começou a ficar com medo e começou a falar para mim: ó, brasileiro, que cabeça, é verdade. 10.000 pesos tem me dado. Estava com a cabeça em outra corrida, 1000 perdões. Ele destravou o carro e mandou eu descer do carro. Peguei as minhas coisas assustado e saí desesperado do veículo. Assim que eu desci do carro, ele deu a volta e entrou em uma rua que tinha ao lado. Fiquei bastante assustado, com medo e fui em direção aos policiais e pedi para que eles parassem o taxista, mas ele já havia saído. Encontrei com os policiais e eles foram super de boa comigo, falaram que tem uma máfia de taxistas em Buenos Aires e que eles gostam de aplicar golpes nos turistas. O policial foi tão de boa comigo e me acompanhou até o meu hotel, que estava perto, e ainda pagou uma água para eu me acalmar daquela situação toda. Por fim, cheguei no hotel e curti os meus dias em Buenos Aires. Foram dias incríveis e assim que cheguei ao Brasil, contei à minha família que ficou desesperados, mas deu tudo certo no final. Senta que lá vem história. Primeiro, que perigo, né? O taxista trancou ele dentro do carro, trancou as portas, ficou fazendo zigue-zague, terrorismo com o cara, maior pressão psicológica, nessas horas tem gente, e eu conheço gente que faria isso, que era capaz de entregar todas as notas pra ele. Essa máfia é muito conhecida em Buenos Aires, gente. Se vocês, e assim, muita gente do Brasil já teve oportunidade pra ir, né, para Buenos Aires, porque são nossos vizinhos. Eu acho que eu não conheço ninguém que não tenha vivido alguma experiência, pelo menos as pessoas próximas de mim, bizarras relacionadas a táxi por lá. Eu vou contar a minha. Quando eu era comissária de bordo, existia um voo que era Dubai, Rio de Janeiro, Buenos Aires. Depois de Buenos Aires, voltava para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro voltava para Dubai. Cara, era um dos voos mais desejados da companhia aérea. E quando eu falo desejados, gente, existe toda uma máfia por trás de troca de voo. Tinha gente que pagava para ganhar esse voo. Tinha um negócio de bidding, que era você era separado em grupos e cada mês o seu grupo tinha uma prioridade. E quando o seu grupo tava no topo, normalmente as pessoas sempre pediam esse voo porque, cara, Brasil tá na moda já há um tempo, pelo menos na companhia aérea que eu trabalhava, e o layover no Rio é maravilhoso. O hotel que a gente ficava era surreal. E é uma cidade gostosa, né? Vamos combinar? Rio de Janeiro, era muito legal sair com a tripulação lá. E eram 2 layovers, porque, como eu disse, de Dubai pro Rio, aí depois você ia pra Buenos Aires rapidinho, voltava pro Rio e podia curtir 2 vezes o Brasil, né? Que fica muito longe de Dubai. 15 horas, 16, 14, acho que é o Rio de Janeiro. Enfim, em um desses layovers, e se eu não me engano foi o meu primeiro, eu saí com a tripulação pra gente ir pra Caminito, que é um ponto turístico lá em Buenos Aires, e eu não tava sozinha, tá? Quando a gente chega no hotel, desembarcamos do voo de Dubai para o Rio. A gente pega um transporte, né, do aeroporto, toda a tripulação junta. A gente chegava lá, né, no hotel e a gente recebia cada um envelope na recepção do hotel mesmo com a chave do quarto. Cada um ficava num quarto separado, que é um cartãozinho, e dinheiro pra gente gastar lá. Porque se você for parar pra pensar, gente, um comissário de bordo, quando ele, mesmo no tempo de descanso dele, então quando eu falo pra vocês que a gente saía no Rio, que era muito gostoso o layover são essas 24, 30 horas que você fica lá, que você tem que descansar pra operar o próximo voo, mas que ninguém descansa 30 horas, né? Então você aproveita pra sair, conhecer o destino e por você estar trabalhando ainda, a companhia aérea te paga pra você se alimentar, né? É ali um dinheiro que eles calculam como se você não fosse sair do hotel. E como a gente ficava em hotéis surrealmente maravilhosos, era caro comer no hotel, né? Pedir um room service da vida. Então, normalmente, eles davam uma allowance, que é o nome desse dinheiro, boa. É, sim, uma allowance bem legal. Claro que a allowance em pesos
não era uma allowance, assim, muito valiosa, né, como vocês podem ver, tipo, pesos argentinos, tipo, não é uma moeda muito forte. Mas mesmo assim, pra viver lá, sair lá, fazer, né, um turismo lá, era mais que o suficiente. Então pensa, que eu e mais 2 meninas da tripulação pegamos o táxi pra ir pra Caminito, e aí, cada uma tinha o seu envelopezinho com a mesma quantidade de dinheiro. Não é que um ganha mais, outro ganha menos. Mesma quantidade de dinheiro, as mesmas notas, tá? E aí, entrei nesse táxi e falei, gente, eu pago da ida, fulana paga da volta, tá tudo certo. Fui eu lá, dei o dinheiro pro taxista, o taxista me devolveu o troco. Nem era, tipo, notas muito altas, né? Quando a gente pensa, sei lá, você tá no Brasil, você pega um táxi de 200, sei lá, 40 reais, só que você dá uma nota de 200, é uma nota relativamente alta. Não, eu dei, tipo, quase certinho ali, né, mas ele ainda me devolveu um troco. E aí, nesse troco, eu usei, eu não lembro exatamente se era restaurante, era alguma coisa que eu usei pra comer, lá em Caminito. Gente, quando eu entreguei o dinheiro proveniente do troco do taxista, a pessoa olhou o dinheiro e ela começou a rir. E ela olhou pra mim e falou assim, tipo, você tá de brincadeira comigo, aí eu... Demorei um tempo pra entender. Quando eu peguei de volta o dinheiro, era papel sulfite. Era isso aqui. Tipo assim, mais falso impossível. Ou seja, eu não tomei o golpe traumatizante que ele tomou. Mas eu também tomei um golpe, porque o cara me deu o truque em notas falsas, velho. E isso pode dar um problema tão sério. É que a pessoa, como tava num lugar turístico e provavelmente devia estar acostumada, né, com turistas sofrendo esse tipo de golpe, ela foi super compreensível comigo, mas eu fiquei com a cara no chão, né? Beleza que não era um mega dinheiro, mas é frustrante. E no caso do Felipe é mais frustrante ainda, porque ele tava sozinho, né? E ele passou por um momento ali que se não fosse a polícia e o acidente, se o sangue dele não fosse mais forte, e também se ele não fosse fazer aquele velho ditado, né, que quando um cara dá de louco com você, você vira um louco e meio, como é que é? Remédio pra louco é um louco e meio? Perfeito. Como um bom brasileiro, ele agiu certo. Não sei se ele ia colocar muito medo naquele taxista, né, gritando e pedindo ajuda, mas eu acho que é uma boa estratégia. Tipo, chamar a atenção das pessoas na rua, constranger o outro, né? Se o cara tá te constrangendo, constrange 10 vezes mais. Mas, né, tipo, acho que a gente tem que ter um pouco também de pé no chão, porque você não sabe com quem você tá lidando. As pessoas são tão malucas que, de repente, né, o cara tem uma arma, Deus me livre. Inclusive, nesse mesmo layover aí, voltando agora pra história de quando eu tomei o golpe do taxista, com uma outra, acho que era nem lembro quem era. Enfim, uma outra pessoa da tripulação, no voo de volta agora já do Rio para Dubai, ele veio trabalhar da business para econômica. Não lembro, gente. Eu sei que a pessoa relatou que também tomou um golpe do taxista, só que esse golpe foi 10 mil vezes pior que o meu. Por quê? Porque, como eu disse, eu fui pagar o taxista com dinheiro, né, que nem o Felipe, e aí ele devolveu o troco errado. Só que esse cara, ao invés dele pagar em dinheiro, ele passou o cartão. E quando você tá fora do seu país, normalmente você não tá com chip de celular que vai ter a notificação do seu banco, né? Você tá com outro chip de celular. Então, ele pagou o táxi e aí ele não recebeu nenhuma notificação, que já era de se esperar. Só que aí, quando ele foi ver, gente, quando ele conectou no Wi-Fi, tinha passado 2.000 dirhams. E o dirham, na época, era mais ou menos igual ao real. É como se uma corrida de táxi tivesse custado 2.000 reais. Bizarro, né? E por isso que eu falo, gente, é muito comum escutar história de gente que tomou golpe de taxista em Buenos Aires. É uma máfia muito grande, tipo, com certeza se vocês digitarem no Google aí, vocês vão encontrar algum depoimento, seja no YouTube, TikTok. É capaz de ter até matéria, ó. Vamos ver se tem matéria. Máfia, táxi, Buenos Aires. Muitos relatos. Taxi Scam Live em Buenos Aires. É que o meu algoritmo tá no Canadá, né? Mas muita coisa. La Máfia de los Taxistas. Muita coisa no YouTube, no Reddit e no TripAdvisor das pessoas relatando. E agora no meu canal também, né? Porque aqui é perrengues na gringa, mas, gente, de verdade, a gente acaba evitando perrengues, tá? Quem assiste esse canal. Então, se você estiver indo pra Buenos Aires, né, nos próximos dias, meses, ou se você planeja ir pra lá em breve, já fica ligado. Só pega táxi com credencial, tá? Não fica pegando esses táxis clandestinos. Tenta, obviamente, optar por Uber, Cabify, esses aplicativos que você paga antes, né? Eu acredito que é mais seguro para questão de golpe financeiro, não necessariamente seguro se você é uma pessoa viajando sozinha, ainda mais se você for mulher, então tem que estar ligado. Tirar sempre foto em Dubai, inclusive essa é a segunda história que eu contei, que eu queria contar quando eu tava lendo o relato. Eu criei o hábito de tirar foto
não só da placa do carro, eu não tirava foto da placa do carro, mas é uma boa dica aí pra vocês. Quando você entrava nos táxis de Dubai, tem tipo uma credencial, e olha que, gente, não existe táxi clandestino em Dubai, é tudo do governo, é uma empresa só, e aí eles têm um número. Só que eu vivi uma experiência igual a do Felipe. A sorte é que eu não tava sozinha. Tava eu e 2 amigas, eu estava descendo do meu prédio, onde eu morava, a gente era uma residente em Dubai. Então eu conhecia muito bem os taxistas de lá. Muito bem. Não sei como tá hoje em dia, eu tô falando de coisa de 2016, tá? Tipo, faz muito tempo. E naquela época, eu lembro que teve uma vez que a gente desceu, pegou o táxi, porque a gente tava no nosso dia de folga, e a gente queria ir pra praia. A praia era a Kite Beach, que é onde tem o Burj Al Arab, que é aquele prédio em formato de vela. Gente, quando você pensa em Dubai, você pensa em 2 prédios. Você pensa no Burj Khalifa e você pensa no Burj Al Arab, né? Chegamos pro taxista e falamos, então você pode levar a gente no Burj Al Arab, por favor? Aí ele, Burj Al Arab? Não sei onde fica o Burj Al Arab. Ele era árabe. Aí a gente, será que a gente tá pronunciando errado? Aí a gente digitou lá, Burj Al Arab, e eu acho que não sei se não tinha internet, sei lá, acho que a gente não tinha internet, mas a gente escreveu. Ele, não, I don't know. Má vontade pura. Tipo assim, gente, eu já sabia, tá? Eu já conhecia. Aí a gente falou assim, na Kite Beach, Burj Al Arab. Como assim? Você não sabe onde é? A gente coloca aqui no GPS, né? Minha amiga foi lá, abriu o Google Maps e não tava indo. Aí ficou lá, gente, acho que a gente ficou ali uns 5 minutos dentro do táxi. Vai, não acho, o cara tá falando que não conhece um dos maiores pontos turísticos aqui, como que ele é taxista, enfim. Aí, o que a gente fez? Não, beleza, você não sabe onde fica o Burj Al Arab? A gente pega outro táxi, não é um problema. Aí a gente foi descer, ele falou não, e apontou pro taxímetro. Em Dubai, tem determinados lugares, e aquele não era um desses lugares. Eu sei que o aeroporto é um desses lugares que, antes de você sair com o táxi, ele já tá com 25 dirhams ali no taxímetro. Também, se você anda com ele, eu acho que você tem que pagar o mínimo de 15. Só que no nosso caso, a gente não tinha andado. A gente tava na frente do prédio. Ele não tinha engatado a primeira marcha, entende? Ele só tava com o carro ligado, porque a gente tá falando de Dubai, né? E se você desliga o carro, você desliga o ar-condicionado, você morre de calor. Então ele tava com o carro ligado. Só que assim, não tinha cabimento ele cobrar da gente, acho que era 15 dirhams, o mínimo pra você pagar, sendo que ele não sabia, ele não saiu com o carro, não sabia ir pro lugar, ele trancou a gente dentro do carro, nós 3. E eu era uma tonha naquela época. A minha sorte é que as minhas 2 amigas não eram nada tonha. Aí ele trancou a gente dentro do carro e arrancou. Do tipo assim, não seja por isso. Vocês não querem pagar porque eu não andei com o carro? Ele andou com o carro. Minha filha, eu só tentava abrir a porta. Então eu tava forçando a porta, quase quebrando a maçaneta. A minha amiga, a Fernanda, eu amo. A Fernanda socando o vidro e gritando, help, help. E a Jaqueline, ela tava pra dar um mata-leão no taxista. Tipo assim, eu estava bem acompanhada, entendeu? A sorte é que tinha um árabe passando na rua. Esse árabe entrou, eu não lembro o que ele fez. Não, eu consegui abrir a porta do táxi. E aí eu abri a porta do táxi, o taxista acho que assustou, freou com tudo. Aí nisso esse arabão aí viu, já veio com o celular, já veio anotando a placa do táxi. Aí eu pulei do táxi e ele atropelou o meu calcanhar, tá? Não aconteceu nada sério, mas arrancou a pele. E aí nisso eu falei, moço, me ajuda, esse cara tá sequestrando meus amigos. Ele trancou a gente dentro do carro. Gente, foi uma confusão tão absurda. Que aí o cara só falou, tá aqui a placa do carro, liga e denuncia. Aí as minhas amigas, não, imagina, a gente vai na polícia, que denunciar? Pra companhia, ai meu Deus, não tô sabendo falar. Pra companhia de táxi, o árabe tava falando pra gente denunciar. A gente, quê? A gente vai levar pra corte. A gente vai pra polícia agora. E aí o taxista virou pra gente e falou, mano, não faz isso. Vocês são estrangeiras, a gente é residente, a gente trabalha pra Emirates. Aí ele querendo dizer assim, tipo, anyway, tipo, vocês são mulheres, vocês são estrangeiras, não vai dar em nada. É a sua palavra contra a palavra de um homem. Basicamente, ele falou isso. Foi gente boa porque colocou o nosso pé no chão? Foi, mas aí dá aquele estalo, que é o estalo que é importante a gente ter, às vezes, como imigrante, como uma pessoa que não tem os mesmos direitos, não tá inserido na religião, na cultura, enfim. Ser mulher nos Emirados Árabes, né? Quem já foi sabe. E aí meio que ficou por isso mesmo. A gente denunciou, né? Fez todo um report lá. Provavelmente o taxista ainda trabalha na empresa, mas foi bem bizarro. Então, imagina se eu tivesse sozinha, imagina se esse cara realmente consegue arrancar com o carro. Ai, gente, juro, é cada uma. Enfim, gente, se tem alguma coisa que a gente pode aprender com esse vídeo não tenha medo de se impor, não tenha medo de causar constrangimento de volta. Não tenha medo de pedir socorro e tirem foto das placas, tá? É importante, obviamente, fiquem ligados, né, com relação à nota,
com relação ao que o Felipe fez, que eu achei muito inteligente da parte dele. Trocou o dinheiro? Tira uma foto. Tira uma foto que ali pelo menos você vai saber quanto você tem. Nessa situação provavelmente ajudou muito ele, né? Porque na hora de debater com o taxista não acho que ele ia falar, nossa, ai, desculpa. Realmente, a sua foto está comprovando, mas você tem uma comprovação. E é isso, gente. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Se você tem uma história louca aí das suas viagens fora, seja de intercâmbio, perrengue em voo, perrengues em viagens, me manda aqui no meconteSeuperrengue@gmail.com. Quem sabe a sua história na próxima que eu vou ler aqui. Não se esqueçam de deixar o like, comentar, se inscrever no canal, faz favor, né? Pra quem gosta do Perrengues, tem uma playlist de Perrengues na Gringa que vocês podem maratonar. E é isso. Um beijo e até a próxima.